Olá pessoal, nós tivemos um problema na nossa transmissão, mas nós vamos começar aqui essa gravação, onde eu vou mostrar algumas dicas de GDT. Então eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a empresa e também vocês vão conhecer sobre essas dicas. Fica até o fim para você saber como que você pode aplicar o GDT de forma a ter uma redução de custo nos seus produtos. Bom, então nós temos, vou falar rapidamente sobre esse treinamento, mas eu vou focar mais sobre essas dicas que eu comentei com vocês. Então, nós vamos aqui apresentar para vocês. Eu sou consultor, especialista em GDT e daí eu tenho muito tempo de experiência, né? Mas eu vou focar em outros assuntos. O que a gente vai ver hoje aqui, então, nesse vídeo? Eu vou falar um pouquinho quem nós somos, né? É interessante a gente ver quais são as vantagens que tem do GDT. E também vou te falar o seguinte, como que eu vou te ajudar com esse treinamento, né? Eu vou mostrar também algumas dicas, principalmente uma dica de como você dimensiona uma peça utilizando o GDT de forma econômica. E depois no fim vou mostrar alguns descontos que você pode obter nesse treinamento. Vamos lá então. Então, esse é o treinamento que nós temos agora aberto para o mês de junho, e onde que você vai aprender a interpretar, desenvolver dispositivos de controle e aplicar os controles geométricos. E você também vai compreender quais são as diferenças que tem entre a ASME e a ISO referente a isso. É um treinamento de 16 horas e a gente utiliza a plataforma do Zoom Meeting. Aqui apenas para vocês terem uma ideia a respeito dos clientes que já fizeram os nossos treinamentos. Eu vou contar um pouquinho o seguinte, que é interessante a gente saber por que a minha história, né, sobre a dificuldade que a gente tem quando a gente vai aprender um treinamento de GDT. E de fato eu tive muita dificuldade, que é muito semelhante a você aprender uma nova língua, né? São muitos termos, regras, definições, né? Eu cheguei a fazer alguns treinamentos, mas foi justamente com o método da TechEasy que tudo isso ficou muito mais claro para mim. E contando um pouquinho da história a respeito do GDT, né? A gente tem lá o sistema cartesiano, que é o que nós aprendemos na faculdade, no curso técnico, onde que mostra os desenhos, né? É o sistema de cotação que nós normalmente utilizamos. O sistema geométrico é algo que vem da década de 50, principalmente. E daí isso evoluiu, né? E principalmente a partir da década de 90 que ele tomou mais peso, né? E uma necessidade que algumas montadoras exigiram dos seus fornecedores. Então, que vantagens que a gente tem? Né? Uma das coisas que a gente mostra como vantagem, né, é que no sistema cartesiano, por exemplo, eu tenho a localização desses dois fluxos. E elas têm uma cota cuja tolerância é mais ou menos 0,1. Então, você vai imaginar aqui que eu tenho um campo de tolerância que é um quadrado de 0,2 por 0,2. Tá certo? Quando nós utilizamos o sistema geométrico, que nós utilizamos o campo circular, isso significa um aumento de 57% na zona de tolerância. Então, eu aumento o meu campo de tolerância sem comprometer a minha montabilidade. O objetivo da minha peça é que ela tenha montabilidade. Então, esse é um dos benefícios. Um outro benefício também que a gente tem é relativo a evitar ambiguidade. Então, vamos ver esse desenho, que é a forma como nós
cotamos, né? Digamos que eu tenho aqui 38 milímetros e a tolerância linear mais ou menos 0,2, né? E daí é o seguinte, se eu sou um fornecedor, eu vou colocar essa peça aqui, eu vou falar que ela está aprovada, né? Mas digamos que você é o meu cliente, você simplesmente vai apoiar esse outro lado da peça e essa peça vai demonstrar que na verdade ela está reprovada, porque não existe uma forma clara no meu desenho que ele diz qual que é a origem da minha medição, onde que eu devo apoiar a minha peça. Então, nesse sentido, o sistema do GDIT ele evita esse tipo de ambiguidade, porque ele define claramente aonde que tem que ser apoiada a minha peça, qual que é a origem da minha medição. A minha cota passa a ser uma cota básica, ou TED, se a gente estiver utilizando o sistema da ISO, e essa parte aqui ele está identificando que essa superfície ela pode variar de 0,4, que é a mesma coisa que fosse mais ou menos 0,2 em relação ao 38 milímetros. Então eu vou controlar a peça com um relógio apalpador, justamente verificando toda essa superfície em relação à minha mesa de desempenho. Uma outra vantagem que é muito interessante é quando nós sabemos utilizar, por exemplo, a condição de massa material. Isso significa um aumento de 50% na zona de tolerância. E tem alguma coisa que eu também explico sobre vantagens, é quando a gente aproveita o benefício de zero na condição de massa material, que também aumenta mais esse 50% na zona de tolerância. Então aqui eu, em primeiro lugar, dei apenas um breve relato dos benefícios, as vantagens que a gente tem no sistema geométrico sobre o sistema cartesiano. Isso não é possível no sistema cartesiano. Bom, e o que no caso, eu vou te ajudar neste treinamento? Você vai compreender o que é um elemento de tamanho, superfície e interpretação das 14 características geométricas. Então, vou ensinar para você como que você vai interpretar isso daqui, tanto na norma ISO quanto na norma ASME. Também você vai entender como que nós eliminamos grau de liberdade através dos datums, né? Como que isso é feito. E você também vai compreender o seguinte: quando a gente tem um desenho, como que seria um dispositivo de controle funcional? Como que eu posso verificar se essa peça está aprovada ou não? Então, eu vou mostrar com algumas figuras como que você interpreta, como que você calcula qual vai ser o diâmetro desses dispositivos para aprovar ou reprovar sua peça. A gente também vai mostrar quais são as diferenças que a gente tem entre a norma ASME e ISO. Então, pegando aqui um exemplo, já mostrando uma primeira dica, né? A gente tem como exemplo como que eu interpreto onde que é a minha tolerância de perpendicularidade para esse elemento que é o furo, né? Então aqui ele está falando que a minha referência é essa face inferior, o meu erro de perpendicularidade ele então eu vou verificar o perpendicularismo em relação ao A, por isso que a zona de tolerância é 0,1 aqui, tá certo? Mas o elemento que nós estamos controlando, que é esse furo, como que eu vejo o eixo dele? Então, no caso, quando a gente está falando da ASME, eu vou, no caso de um furo redondo, seria o maior cilindro inscrito, ele vai me dar uma reta no espaço, né? Agora, observa bem o que muda quando nós utilizamos na norma ISO. A ISO ela interpreta diferente. Eu tenho que pegar em cada seção circular, aonde que está esse ponto no espaço, e ele vai me dar uma linha, que vai ser uma linha mediana derivada.
eu vou verificar se essa linha mediana de derivada ela está dentro da minha zona de tolerância de 0,1. Então é interessante a gente ver. Existem outras diferenças que eu vou mostrar para vocês, que eu sempre vou indicando tanto na ASME quanto na ISO. E aquilo que também é semelhante entre as duas normas. Ok? Bom, eu falei sobre a minha história, o que eu aprendi com a TechEasy, né? E o interessante é que uma das coisas que a gente aprende é o seguinte, que é a hierarquia do GDIT. Então, o que normalmente, como que a gente faz uma cotação de uma peça? Por onde que a gente começa essa cotação para a gente não colocar controles em excesso? Normalmente a gente fala o seguinte, que toda vez que eu faço um controle de localização vão ser elementos como perfil de superfície, posição, batimento circular e batimento total. Falando desses quatro, que são os principais, né? Eu vou explicar até mesmo por que alguns aqui não são utilizados, ok? Ou não são recomendados, seria a melhor palavra. Depois, se eu já estou controlando a localização do elemento, ele automaticamente já controla também a orientação do meu elemento. Então, ele já está embutido ali dentro. Aí, se eu controlo a minha orientação, ele também já controla automaticamente a forma do meu elemento, né? E com isso, a gente brinca até que você fazer uma cotação de GDIT é tão simples quanto contar até 1, 2, 3. Né? O que a gente quer dizer com isso? Em primeiro lugar, você vai identificar cada um dos seus dados. Né? E depois que você identificar, você vai controlar os seus dados. Né? Isso vai depender se ele é primário, secundário, terciário. Tá? Assim que a gente faz essa identificação e esse controle, então a gente vai localizar. Se for superfície, aqui eu estou focando mais na ASME, tá? Porque a ISO também tem alguma diferença, mas eu vou abordar tudo isso. Se eu tenho superfície, eu vou utilizar perfil de superfície para localizar onde que está isso daí no espaço, né? Se for um elemento de tamanho, bom, eu sei que talvez alguns não vão saber o que é um elemento de tamanho. Não se preocupe, isso faz parte de alguns conceitos que a gente mostra. O que não é superfície, normalmente a gente fala como elemento de tamanho. São furos, são aqueles que têm faces paralelas, né? Que a gente vai colocar a dimensão de tamanho nelas. Então, se ele for um elemento de tamanho, eu vou localizar utilizando principalmente a tolerância de posição. Eu também posso, no caso de cilindros, utilizar batimento parcial, batimento total ou até mesmo o perfil de superfície. Né? Então, isso aqui eu estou localizando os meus elementos. E ele automaticamente já fez a minha orientação e também controlou a minha forma. Então, por isso que essa parte que eu tenho aqui embaixo, se necessário, né, aí eu vou fazer um refinamento daquilo que eu tenho que já foi localizado. Tá? Agora vamos ver um exemplo que eu acho que fica mais claro sobre essa dica aqui. Então vamos pensar o seguinte, eu vou dimensionar essa peça que eu tenho. Tá? O que eu vou fazer em primeiro lugar? Identificar os meus dados e controlar os meus dados. Então vamos lá. Então, vamos começar identificando os dados dessa peça. O primeiro dado, então, que eu tenho é a minha superfície. A gente sempre tem que pensar em função da minha peça. Então, vamos imaginar que essa flange aqui, eu preciso dessa superfície tocando numa outra flange. E depois esse furo no meio, ele vai ser importante, porque vai encaixar um eixo, né? Eu vou ter esse rasgo aqui que vai ter que encaixar uma outra peça, uma contrapeça, que é mais para evitar a rotação dessa peça na montagem. Então, em primeiro lugar, a minha referência primária vai ser a A.
Aí eu vou controlar a minha peça, meu datum, né? Então, meu datum aqui eu estou controlando, como ele é primário e ele é uma superfície, eu vou colocar, por exemplo, uma planicidade. Né? Aproveitei e já deixei algumas cotas aqui que eu posso utilizar depois. Tá bom. Qual seria o meu secundário? Como eu falei, esse vai ser o eixo que eu quero em primeiro lugar, que ele tenha um contato com a superfície nessa superfície A aqui. Então, o segundo, como é o eixo, eu vou colocar, você está vendo que tem uma seta puxando, porque eu vou falar aqui o tamanho desse diâmetro, né, desse furo. Mas esse vai ser o meu datum B. Então, vou controlar o meu datum B. Aqui você vê que eu estou colocando qual que é o tamanho do meu elemento, tá certo? E qual que é o controle que eu tenho. Como agora ele é secundário, né? Então, eu estou colocando aqui que ele está sendo controlado a perpendicularidade em relação a A, tá certo? Daí, eu agora preciso ver qual que é o meu datum terciário. Então, vai ser essas duas faces, o plano médio dessas duas faces aqui, vai ser o meu datum C. Eu vou mostrar, então, agora que eu vou controlar o meu datum C. Então, veja o seguinte, que agora eu tenho a minha dimensão e estou controlando o meu datum C, que é a localização em relação ao A primário e o B secundário na condição de massa material. Tá? Bom, uma vez que agora eu tenho os datums definidos e eu tenho também o controle desses datums, agora eu posso localizar todos os outros elementos. Então, você vai observar que eu coloquei a localização desse furo, a localização desse diâmetro externo, a localização desse diâmetro externo aqui do cubo, da minha flange, a localização dos dois furos que eu tenho, né, que são padrão, e a localização dessa superfície. A localização dela é definida por perfil de superfície. Então é muito interessante que é uma forma fácil de você de fato compreender como que você faz o dimensionamento de uma peça. Ok? Nós vamos então